Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Ilmar aqui de Lajinha, Minas Gerais, ao vivo do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. E aqui está o nosso CCBB. Lembrando que o nosso Centro de Cultura Bereshit, vamos estar aqui tirar o reflexo, né? Ele está fundado aqui desde 1992. Portanto, temos quase 30 anos de trabalho aqui, né? Nesse tempo já se passaram por aqui muitos alunos, né? Muitos matricularam, muitos concluíram, mais de 700 concluíram. E muitos pararam, né? Nesse tempo também, mais de 60 alunos convalidaram seus estudos teológicos por aqui, usando o parecer 64 do MEC, que encerrou em 2018. Hoje temos curso superior do MEC através do convênio. Somos aqui um polo reconhecido, um dos 50 polos da FACETEM, lá de Roraima, Boa Vista. Nós estamos estudando nosso centro de CCBB, a logomarca é essa aqui, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nós estamos estudando aqui a teologia e o curso é intermediário. O curso intermediário são 4 blocos, 3 blocos de 4 matérias e um bloco de 6 matérias. Nós estamos nesse bloco. Estamos hoje na aula do último bloco, é o bloco 6 do chamado curso de intermediário, disciplina História da Igreja, ou História do Cristianismo. Começamos desde o ano 27, considerando que Jesus nasceu 6 anos antes do ano 0, né, que eles deram como 0, e até chegar nos dias atuais. Lembrando que esse período engloba as 7 cartas do Apocalipse. Ela retrata, o conteúdo das 7 cartas retratam exatamente o que aconteceu na história da igreja, de Éfeso até Laodiceia. Na aula passada falamos um pouquinho do impacto da reforma no país chamado França. Hoje falaremos do impacto da reforma na Alemanha. Lembrando que a Alemanha é o berço da reforma, né? Lutero, o príncipe da reforma. Então a Alemanha nessa época não era um país só, não era um estado nacional. Eram vários estados independentes, cada região tinha o seu bispado, ducado, era um duque, ou era um visconde, ou era um reino, e o imperador era eleito por aqueles vários estados independentes. Então o poder do imperador era bem restrito, né? Porque era como se fosse um país como o Brasil, que é um país, uma federação, né? República Federativa do Brasil, e aqui os estados não têm tanta independência como os Estados Unidos. Lá os estados podem ter a própria lei local deles, até a nível de constituição local. Aqui não, aqui nós somos todos, temos sim, um poder concomitante, concorrente, mas a união é que domina de modo geral, né? Então naquele tempo o imperador tinha pouco poder, porque os estados independentes da Alemanha tinham poderes. E ele era eleito então pela dieta, convocava uma conferência de chefes de estados, e ali se elegia entre aqueles príncipes o imperador. Nessa época da reforma, Carlos V era imperador. Ele era rei de Espanha, mas também rei da Holanda, rei da Bélgica. E ele desejava castigar muito Martim Lutero, que se levantou contra a Igreja Católica, porque ele era um católico ferrenho. Mas Lutero estava na Saxônia, cujo o eleitor, o príncipe lá, era Frederico. E ele dava apoio, e se não fosse Frederico, não fosse Deus ter levantado Frederico, a reforma não tinha conseguido avançar. Então, a reforma teve influência em vários estados, mas ela foi ponto principal no reino da Saxônia. Então, apesar de Lutero ser um reformador, na verdade ele nunca quis deixar a Igreja Católica. O objetivo dele era reformar a Igreja Católica. Por isso a Igreja Luterana, que foi levantada após sua morte, nos seus dias, ela segue muita coisa de catolicismo. Seria um tipo de catolicismo reformado, né? Tem padre, tem aquele monte de coisa que a Igreja Católica tinha, né? Inclusive na doutrina da chamada transubstanciação, quando o sacerdote eleva o pão e o vinho, após aquele ato de consagração, segundo entendimentos católicos e de Lutero também, aqueles elementos tornam-se o corpo e o sangue de Cristo realmente. A Lutero, para fazer uma reforma, mudou o nome para consubstanciação, em vez de transubstanciação. A Igreja Luterana era estatal, né? Mudou pouca coisa. Lutero continuou sob a aba do governo do magistrado civil. E depois da morte de Lutero, então, tiveram
se mantiveram aqueles ritualismos grandes que tinha na Igreja Católica, com alguns que estavam querendo levantar um espiritualismo. Então ficou aquela dualidade. Muito ritual, muita cerimônia, muita coisa, detalhes na liturgia, mas ao mesmo tempo tentando ser espiritual. E evidentemente que ritualismo não bate com espiritualismo, né? E aí encaixa aquela palavra para Sardes, né? Tem nomes de que vivem, mas estás morto. A igreja de Sardes é a igreja chamada Reforma. Depois vem Filadélfia, que é o Avivamento, e Laodiceia, que é a igreja de hoje. Nesse tempo surgiu entre eles um homem chamado Jacó Spener, fiel pregador. Levou o nome de pietista, esse pessoal que acompanhou o Spener, porque pietista vem de piedoso, né? Ele pregava contra os prazeres mundanos e contra toda aquela coisa que estava se instalando ali no luteranismo naquele tempo. Temos também um outro chamado Augusto Frank, que criou um orfanato em 1691 na cidade de Rádio, composto médico com sociedade bíblica também. Então começou a haver a interação, né? Como na igreja primitiva, não era só pregação, atendia os carentes, né? Tanto que o diaconato surgiu numa carência dessa em Atos 6, uma reclamação dos irmãos contra os outros, levantaram então os 7 diáconos. Então Augusto Frank, começou a aplicar um pouco de socialidade, a igreja social, e dentro daquela carência da época, colocando pitadas de evangelho. Nesse tempo surge o conde Zinzendorf, que era padrinho, o Jacó Spener foi padrinho dele, do conde Zinzendorf. Ele era uma pessoa rica, nobre, piedoso, já lia o evangelho, e ele um dia visitando, andava muito, né, porque tinha dinheiro, andando pela Alemanha, chegou a Düsseldorf, e ali na galeria de arte que ele visitou, viu uma pintura de Cristo com os dizeres seguinte: tudo eu fiz por ti, crucificado, né? E embaixo dizendo: que fazes tu por mim? Tem até o hino, né? Que fazes tu por morri na cruz por ti. É desse tempo aí. Então aqui despertou um desejo ardente nele para sair pelo mundo afora pregando o evangelho. E ele começou a pregar então na Morávia, e os crentes foram perseguidos pela Áustria, e ele fundou então um local chamado uma aldeia cristã, Hernut, o nome da aldeia, onde ele começou a implantar, e morava com a família dele ali, implantar um tipo de comunismo, né, nos modelos da igreja primitiva. Eles eram mais calvinistas do que luteranos, e o nome deles foi conhecido como os Irmãos Unidos, ou Sociedade Missionária dos Irmãos Unidos, eram os crentes da Morávia. Nesse tempo aí foi através do conde Zinzendorf que John Wesley, então visitando Londres, foi na reunião dos morávios, que havia lá uma célulazinha de morávios lá em Londres, e depois ele visitou a própria aldeia Hernut e acabou então se convertendo, mas separou-se depois do conde porque ele não acreditava em predestinação, que era a doutrina dos calvinistas, né? Ele era mais arminiano. Vamos depois à frente ver a história de Armínio. Outro pregador nessa época foi Hockmann von Hockenau. Ele pregou avivando o povo, pregava avivamento, criou uma sociedade chamada Sociedade de Filadélfia. E esse movimento dele espalhou por vários países ali, com muitas conversões. Depois a Alemanha sofreu muito com a Guerra dos 30 anos, no século XVII, entre 1618 e 1648. Foi uma devastação muito grande na Alemanha. Depois outra guerra, a Guerra de 7 anos, com Frederico o Grande da Prússia, teve muito sofrimento e privações, os protestantes sempre sofrendo muito. No século XVIII começou o ateísmo a dominar, depois tivemos as guerras de Napoleão, né, nos idos de 1800, e isso tudo veio impedir muito o progresso alemão. E no século XIX, então, aconteceu o Estado Nacional, os estados se uniram num só comando, né, aí o rei da Prússia foi nomeado o primeiro comandante, e a igreja luterana omitiu-se muito nos tempos de Hitler, né? No tempo do Terceiro Reich, quando Hitler ascendeu e querendo criar uma raça pura ali, né, na Europa, nos idos de 1939, depois surgiu a Segunda Guerra Mundial. Por causa disso, a Alemanha começou a invadir os países vizinhos. A igreja luterana, que já existia fortemente ali, omitiu-se muito, como também a igreja católica também bastante
omitiu-se bastante. Esses, então, os impactos, conforme o nosso estudo aqui, da reforma na Alemanha. Fica na paz, tchau, tchau.